Keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Eu vim fazer esse vídeo hoje para falar um pouco sobre economia básica para vocês. Eu vou basear esse vídeo no livro chamado Economia em uma Única Lição, de um cara chamado Henry Hazlitt. É um livro que ele tem muita inspiração em Frederic Bastiat, aqui ó, no compilado dele de artigos, né? Depois que o Bastiat morreu, e os alunos dele, os seguidores dele pegaram várias coisas que o Bastiat escreveu, unificaram e criaram meio que um compilado chamado O que se vê e o que não se vê. Bastiat morreu no século XIX, 100 anos depois o Hazlitt foi lá e escreveu o livro dele, Economia em uma Única Lição. E o livro conta que ele teve muito lastro em Mises. Mises ajudou muito, disse pra ele, olha, essas coisas aqui estão muito certas, isso aqui está muito bom e tal. Então, o livro tem 26 lições, ele tem mais ou menos 200 páginas, e eu recomendo para todo mundo que quer aprender um pouco de economia de forma simples, de forma básica. É um livro que qualquer pessoa pode pegar, pode ler e vai dizer, caramba, economia é top e eu nunca achei que eu podia aprender economia. Eu tô tremendo um pouco porque eu tô simplesmente segurando o celular e gravando. Então, se esse vídeo ficar uma merda, se o áudio ficar uma merda, não tô nem aí, eu estou gravando para poder fazer alguma coisa mesmo, sei lá, desabafar um pouco e passar um pouco de conhecimento. Enfim, o livro começa falando de uma lição que Hazlitt muito criativamente chama de a lição. Mas o que seria a lição? Eu acredito que seja o que ele considera mais importante dentro da economia, que é como a economia é vista pelas pessoas, pelos leigos principalmente. Ele diz que a economia, de todos os campos de conhecimento, a economia é o campo onde mais há falácias. Mas por que é que tem mais falácias do que a matemática, mais falácias do que as ciências naturais, mais falácias do que biologia e todas as outras? Simplesmente é porque existe uma coisa dentro de quem está no poder, dentro do Estado e tal, que se chama grupos de pressão. Grupo de pressão ou grupos de interesse. Esses grupos fazem perpetuar-se as falácias que fazem com que eles tenham algum tipo de ganho pessoal, como se os poderes deles aumentassem por causa dessas falácias. Por exemplo, quando o governo diz, olha, nós temos que regular tal coisa para o mercado ficar melhor e proteger as pessoas. Bem, geralmente quando se faz isso é porque os grupos de pressão vão ganhar alguma coisa com esse tipo de falácia. E aí, como é que eles fazem para conseguir convencer as pessoas disso? Geralmente eles contratam intelectuais, contratam pessoas respeitadas pela população, pelo povo, para que essas pessoas respeitadas digam, olha, nós concordamos com o que esse cara está falando. Se esse cara está falando, tá certo. Ou então, olha, eu acredito nisso aqui, e quem acredita nisso aqui também é aquele cara que está falando aquela merda ali. Então, as pessoas passam a acreditar nessas falácias, porque elas parecem ser muito palpáveis, muito bem auditíveis, principalmente quando se fala de populismo. Por exemplo, quando alguém diz, olha, eu quero botar o 13º salário para o Bolsa Família, ou então quando alguém diz, olha, eu quero controlar o preço do gás, porque o pobre tem que pagar um valor justo. Bem, geralmente isso é outro problema que o Hazlitt aponta, nisso que ele chama de a lição, que é uma das falácias que está em você apontar alguns efeitos de curto prazo ou efeito para algum determinado grupo. Por exemplo, quando você diz que o valor do gás de cozinha não vai ultrapassar um limite de preço, você só diz o seguinte, olha, isso vai ser muito bom para os pobres, porque os pobres vão ter dinheiro para comprar o gás de cozinha e vai sobrar uma graninha extra. Bom, você só está apontando qual o efeito para aquele grupo de pessoas. Em segundo lugar, você diz, olha, por enquanto, isso vai ser excelente, mas você não diz o que vai acontecer no futuro, você não diz que no futuro isso vai causar escassez, ou seja, você omitiu as informações para tentar convencer as pessoas através do populismo. O Hazlitt também fala sobre as pessoas que simplesmente veem as coisas a curto prazo, não querem enxergar as coisas a longo prazo. Inclusive ele cita John Maynard Keynes, porque John Maynard Keynes, a máxima dele é a longo prazo todos estaremos mortos. Mas aí o próprio Hazlitt comenta depois disso que, olha, hoje já é o amanhã do ontem dos maus economistas, ou seja, as merdas que os maus economistas fizeram antes, as falácias que eles perpetuaram, as merdas que o governo fez antes, agora está sendo refletida no hoje. Porque o hoje é o amanhã do ontem. Nossa, isso é lindo, maravilhoso. O Henry Hazlitt é um gênio. Enfim, o livro é muito baseado no Bastiat, só que o Bastiat tinha uma visão muito mais otimista, muito mais debochada. É como se ele dissesse, olha, agora eu tô aqui e eu vou refutar esses canalhas e não vou deixar que essas ideias se perpetuem pelos séculos. Só que aí o Bastiat morreu
E, pelo visto, não deu muito certo não, né? A gente já tá quase 200 anos depois e o negócio tá ruim. O Hazlitt, como ele já tinha visto a Primeira Guerra, como ele já tinha visto a Segunda Guerra, o livro é de 46, se não me falha a memória, então ele já tinha uma visão mais realista. Ele não era tão otimista assim. Ele passava mais as coisas como se ele estivesse dizendo, olha, não sei como é que as pessoas ainda conseguem acreditar nessas loucuras que as pessoas estão, que os políticos estão falando. As pessoas têm que começar a questionar se esses caras não estão falando merda. E eles estão. Principalmente quando chega em época de política. Eu vou fazer um paralelo dessa lição com as coisas que a gente vê agora. O Hans Hermann Hoppe, no livro Democracia, o Deus que Falhou, ele cita que quem chega no poder é sempre quem mente melhor. Ou seja, você tem uma concorrência dentro da democracia, só que a concorrência sempre elege os melhores para os cargos que eles querem. Geralmente acontece isso no mercado, né? Você tem a empresa X e a empresa Y, e a empresa X, se ela for melhor, ela vai conseguir mais pessoas comprando lá. Mais pessoas escolhendo essa empresa para poder comprar. Ou oferecer um serviço, sei lá o que seja. Já na democracia não, você tem dois candidatos, que é o exemplo que a gente tem aqui agora no Brasil, tem dois candidatos péssimos, e aí quem mentir melhor, quem for mais populista, quem disser que vai resolver os problemas vai ganhar. Então tomem muito cuidado com as propostas dos candidatos, não acreditem neles, não acreditem quando um político diz que vai dar armas para vocês se defenderem, não acreditem nisso simplesmente por acreditar. Sempre duvidem do que vai vir depois. Sempre que um político disser que vai dar arma nas suas mãos, pode ter certeza que essas armas vão ser reguladas. Ele só vai dar as armas para vocês, ele só vai permitir que vocês tenham as armas que ele possa tirar quando der tudo errado, tá ligado? O governo não vai permitir que você tenha tanques, que você tenha morteiros, que você tenha bazucas, RPGs, o que seja, porque o governo não pode lutar contra isso. Então ele vai permitir que você tenha uma pistolinha, porque você vai poder se defender de pequenas agressões e o governo vai dizer, olha, fomos nós, os benevolentes governantes, que demos o poder a vocês de serem livres o suficiente para poder se defender. Então não acreditem nisso. Leiam Hazlitt, é um excelente livro. Se eu perceber que esse vídeo ficou bom o suficiente para que eu continue a série, eu vou continuar trazendo as próximas lições. A segunda lição é a vitrina quebrada. Eu não abordei muito especificamente essa primeira lição, porque como são 26 lições e tem 200 páginas, cada lição tem muito poucas páginas. Algumas tem 10 páginas, outras 12 e outras tem 2 ou 3 páginas. Essa lição é basicamente para vocês aprenderem a questionar sempre que alguém falar alguma proposta de curto prazo e não explicar o que é que ela vai causar a longo prazo, ou então o que é que ela causa para um pequeno grupo, mas não explica o que vai causar para um grupo maior. Se você reduzir o preço do gás, ou se você impedir o preço do gás de aumentar, as pessoas que produzem o gás vão pensar o que? Pô, se eu não posso aumentar o preço do gás, está tudo aumentando, a inflação aumenta tudo, e eu não posso aumentar o preço do gás, então eu não vou mais produzir o gás. E aí, se ninguém mais produzir o gás, então simplesmente não vai ter mais gás para ninguém. É basicamente isso que acontece no socialismo. Você pega na Venezuela, as pessoas não podem produzir comida, então elas simplesmente não produzem comida, porque elas não podem vender por um preço maior do que eles produzem para obter lucro. Então não faz o menor sentido você produzir nada. Eu acho que é só isso. Leiam Hazlitt, eu vou tentar passar um pouco de conhecimento de economia básica para vocês, o básico do básico mesmo. Vou tentar, sei lá, sei não, velho. Vamos ver o que é que vai dar. Se inscrevam e até o próximo vídeo. Fui. E imposto é roubo.